Não vou ultrapassar o limite do que realmente é necessário, mas eu sei que tudo que eu precisar, Deus vai me dar. Pensar em se dar pelo próximo, assim, não pensar só no que você vai ganhar, mas no que você vai prover para outra pessoa, o que você pode mudar e ser bom para outra pessoa. Porque se cada um ter esse pensamento de ser bom pro próximo, os dois vão sair ganhando. Sejam muito bem-vindos a mais um SaguCast e hoje com convidados. Vou deixar que vocês se apresentem, Sharilene. Pô, já apresentou daí? E agora? Bah. Não, vai lá. Quem que é tu? Quem que é tu? Isso é você. Eu sou o Lenin, tenho 28 anos, eu trabalho como designer e sou o marido da Shine. É, Eu sou a Chay e trabalho como assistente jurídica. E é isso. Cristã e esposa do Leme. Tu que tem as perguntas aí, irmão. É uma grande coisa, né, filha? Óbvio. Então, bora lá. Ó, eu já separei algumas perguntas aqui e eu vou olhar aqui. Deixa eu catar, cadê as perguntas? Como foi a criação de vocês? Como é que foi lá na infância, né? Como é que foi a criação de vocês? O que vocês lembram? Foi uma criação mais dura? Foi uma criação cristã, não cristã? Como é que foi? Quer que comece? Uhum. Eu tive. Ali no começo da minha infância, fui mais criado pela minha mãe, assim, tive muito contato com ela. E eu cresci em lugares mais afastados, assim, no interior. Então eu tinha muito contato com a natureza, foi uma fase muito boa. E um tempo depois meu pai se aposentou e minha mãe começou a trabalhar, daí eu acabei vendo mais com meu pai. Também foi uma fase boa, só que nessa fase eu tive uma educação bem mais rígida, né, com ele, Uhum. assim, e tudo. Mas foi bom, assim, acho que me ajudou muito a ter alguns princípios. E foi bom porque eu adquiri muita disciplina, assim, muita resiliência nas coisas. E foi isso, resumidamente. Resumidamente. Você morou em várias cidades? Sim, durante a infância, meu pai trabalhava com obras, então todo ano ali eu me mudava, às vezes até mais uma vez por ano. Olha Então só. vivi bastante lugares aqui no sul, no sudeste. E acabava sempre mudando escola, por exemplo. Ou acabou Sim. estudando em casa. Não, no começo, assim, eu não estudava ainda, né? Eu tinha 5 anos. Ah, sim. Aí depois eu acabei mudando bastante escola. Aí quando eu tinha acho que uns 10, já perto de uns 10, daí ele se aposentou e a gente viveu em um lugar só, né? Legal, mano. Tá. Que legal. Olha, Sim. deixa eu descobrindo aí. Acho que vai aprender Sabia? ainda. Sim, eu tive uma criação bem rígida, assim, bem rígida, na verdade. Os meus pais se separaram quando eu era bem nova, acho que eu tinha uns 9 anos. E aí a gente ficou com a minha mãe, mas a gente tinha parte da criação do meu pai. E a gente ficava um tempo com ela, um tempo com ele. Então com ela era mais solto, assim, a gente podia fazer o que a gente queria, né? Brincar. Com ele não, com ele era bem mais rígido. E a gente tinha até um pouco de medo dele, na verdade. E foi assim. Até que a gente não teve mais nenhum contato com ele. E daí, da minha adolescência pra frente, eu fui criada só pela minha mãe, assim. Ele constituiu outra família e tudo, e aí a gente não teve tanto contato. É isso. E Legal. vocês, acho que até um ponto que a gente vai puxar mais pra frente, que é o assunto da próprio papo, mas vocês são de idade bem distantes um do outro, né? Vamos dizer assim, de Sim. nascença ali, de que vocês viveram, então, onde vocês vieram, eles são bem de longe, né? Sim. A distância, A aonde distância. nós estamos falando aqui hoje, o Lenny é mais próximo. Sim. Sim, sim. Eu sou mais aqui do sul, do Paraná, e a Chay é lá do norte, né? Aham. Tu nasceu onde? Foi Não? uma Como é que é? coincidência. No Amapá. No Amapá. No Bem, Rio bem, bem, City. bem longe. Veio se perder no frio aqui de Curitiba. Pois é, bem longe. Que legal. E por que a gente fez essas perguntas contextualizando, né? Que eu devia ter contextualizado antes. A ideia do nosso bate-papo hoje é entender como lidar com as diferenças no casamento da criação, né? A gente vive pelo convívio do Gustavo. O Gustavo teve uma criação, eu tive outra. O Lenin teve uma criação, a Charlotte teve outra. Então, qual foi, né? Como é conviver com essas diferenças quando de fato a gente vai morar junto? E eu vejo que muitos casais se perdem nesse momento porque não estão preparados para lidar com essas diferenças, né? Então, por isso que a gente está fazendo essas perguntas. Até a próxima pergunta aqui, né? Então já Eu manda. coloquei aqui algo que é muito normal na casa, algo que era muito normal na casa de vocês,
mas que o outro acha estranho. E é isso que a Char trouxe, né? Acho que é a resposta dessa pergunta. Que é né? Pro Lenny era normal chamar de Tom. Eu acho esse tipo de brincadeira, assim, que Uhum. a gente se amava muito, a minha família sempre se amou muito, mas a gente se tratava desse jeito, né? Ô, Tom, ô, não sei o quê. Tipo, mas não É tinha porque eu malícia. não posso falar o que ele fala. Só que pra ela isso é uma coisa ruim. Então, É agressivo, sabe? É uma Uhum. forma agressiva de se É. tratar, eu acho. eu coisa. tenho que tratar ela de uma forma bem mais delicada, né? Bem mais carinhosa, né? Então, isso eu tô aprendendo. E ela também tá aprendendo a suportar algumas coisas que antes pra ela não era legal, né? É, Então, porque o tá Lenny, ele é chegando no meio... meio termo ali, né? Ele é meio bruto, sabe? Engraçado. Então. Ele fala umas... Tem que Não, ser, né? não, não dessa forma, mas É. de uma forma ruim mesmo. Ele é uma pessoa seca, assim. Até eu chegar onde eu quero chegar, demora muito tempo. E daí ele fica sem paciência. Ele fala, por que você não falou isso? Adianta um pouco. Eu, calma, deixa eu contar o contexto, né? A história e tal. Ó, mas, É, isso parece é que não muito tem legal. paciência de Isso é escutar. muito legal. A gente também, a gente fez um vídeo, quando? Sábado? É. Passado, falando justamente sobre isso, sobre formas, que até essa questão da forma de comunicação, que querendo ou não, pro relacionamento a gente colocou até assista um vídeo, tá na descrição aqui. A gente colocou que no item, um dos itens essenciais para um relacionamento dar certo é a comunicação. Desculpa. E como essa parte também de comunicação, ela é um desafio gigantesco, tanto para muitas vezes, não, ela apela não, deixa ela apela aqui. Tanto para a gente abrir na comunicação de falar as coisas, mas também nesse tipo de comunicação, no sentido de as diferenças que é o tom de voz, a fala, a palavra que era normal para mim, que não é normal para você, Uhum. e quanto isso tem que ir evoluindo e tem que ir mudando, porque senão não evolui. E o relacionamento acaba querendo ou não, muitas vezes acaba por esse motivo, né? E às vezes é aquilo que a gente fala, né? Não é o que fala, mas como fala. Né? E aí a gente aprendeu, inclusive, a como falar um com o outro para não. Eu sou mais seca também, né? Eu sou mais reta, direta, grossa. Era, né? E eu aprendi a medir as minhas palavras também, justamente porque, nem agora, o exemplo que vocês trouxeram, né? Às vezes eu tava magoando a outra pessoa sem saber, justamente por conta do tom da minha comunicação. Sim. E Sharp, quais foram os valores que tu trouxe? Ah, é difícil falar assim, porque eu cresci num lar, acho que foi um conglobado dos valores de uma pessoa cristã mesmo, né? Meu pai, desde pequeno. Pega que você foi. Ai, meu Deus! Pega que você foi. Pega o que tá fugindo. Eu vou até o limite. Esse vai ser o vídeo de entrada. Vem pra cá. E aí? Pode pegar, pode pegar. Bicho, tio. Gatinha. Desculpa. Como foi que eu até esqueci? Que você foi criado num lar cristão. É, sim, e O vídeo daí. de entrada tá feito. E ela sorrindo. Ai, meu Deus. É. Depois do susto, né, Aurora? A gente continua aqui. E aí o meu pai sempre levou a gente pra igreja, então, assim, não mentir, não roubar, e tudo mais do que os 10 mandamentos nos ensinam, né? Amar o próximo e tudo mais, ter amor pelas pessoas. E a gente cresceu com esse ensinamento, assim, de que a gente tem que obedecer a Deus acima de todas as coisas, e que é só Ele que importa. O que é uma coisa que divergiu muito quando eu comecei a namorar com o Lene, porque assim, a minha mãe, por exemplo, o meu pai, vamos pro meu pai primeiro. Uhum. O meu pai, ele dava sim para as pessoas sem esperar alguma coisa em troca. Então, por exemplo, a Tipo, gente. se servidão Sim, maior isso. assim. E daí ele dava sem esperar nada em troca e eu sempre observei isso. Por exemplo, às vezes a gente parava na estrada, ele pegava, assim, sei lá, uma quantia que ele tinha, dava pra pessoa. Ele nem conhecia, não sabia de onde a pessoa via. Ele, que carona. A pessoa entrava no Olha carro e daí, às vezes, as pessoas, assim, estavam com um cheiro diferente e tudo. E a gente era criança, né? E a gente ficava olhando, assim, tipo, por que que o papai fez isso, né? E daí depois ele falava que não importava quem que a gente ia ajudar, o que que a pessoa ia fazer com aquele dinheiro. O que importava é que a gente tinha que ajudar. Que a gente sentia no Que coração. E, tipo legal. assim, não importava da Isso é onde muito legal. da onde que a pessoa. O que que a pessoa ia fazer? Tipo, vai comprar bebida, vai comprar o que for. Não importa o que ela vai fazer com o dinheiro. O que importa é que você tem esse coração de ajudar.
E daí, quando eu conheci o Lene, Legal, eu, legal. eu já vim com esse coração. E ele não, era aquela pessoa que olha e fala: não, a gente vai ajudar assim, né? Se eu ver que a gente pode ajudar assim. Porque ele tem medo do que a pessoa vai fazer com valor. Então, isso foi uma criação que ele recebeu. Sim, sim, eu Meus também pais confesso que eu também ensinaram tive dessa isso. forma, Uhum. entendeu? E daí, outra coisa que eu achei, assim, bem diferente é a questão financeira. Por exemplo, minha mãe. Quando depois que meu pai se separou da minha mãe, a gente começou a viver só com a renda da minha mãe. E mesmo assim, a minha mãe fazia tudo o que dava pra fazer e ela não tinha aquela. Não, a gente vai confiar em Deus, porque no final do mês vai dar tudo certo. No final do mês ele vai prover. Não importa o que que a gente vai fazer, a gente precisa disso, a gente vai comer, a gente vai viver e tudo mais. E sempre no final do mês Deus provia, assim, né? E era incrível como a gente não sabia como. A minha mãe sempre arrumava um emprego melhor, ou aparecia alguém e dava, sei lá, um aumento, alguma coisa assim. E a gente cresceu com esse pensamento. Que Vai legal. vir no final do mês, porque Deus vai trazer. O Lenin não. Tipo, eu quero fazer alguma coisa e falar, não, a gente não vai conseguir passar. Eu falei, mas Deus vai prover dele, não é assim. Então, tipo, pra ele já é diferente. Pra mim, eu vejo como se, assim, eu não vou ultrapassar o limite do que realmente é necessário. Mas eu sei que tudo que eu precisar, Deus vai me dar. Eu tenho esse pensamento em mim porque minha mãe me deu esse pensamento. Isso é muito forte. O Isso é Lenin muito não. forte. O Lenin, tipo, já vai pegando assim, fala, não, a gente tem que calcular tudo, a gente tem que fazer assim. Eu falei, Lenin, calma, relaxa. Vai aparecer. Deus vai prover. Os dois lados têm uma É. razão bíblica, né? Uhum. E os dois extremos estão errados, né? Então, o meio termo ali seria o ideal, né? Você não pode sair, tipo, sem ter um Uhum. planejamento, sem poupar. Ou também você não pode ser incrédulo de acreditar que tem uma mente de escassez, né? Até Eu acho que o meio termo Até ali na é o força do teu ideal. braço, né? Isso, Sim. isso. Sim, sim. E é incrível como Isso é é engraçado, interessante. assim, como os pensamentos se batem, assim, daí às vezes eu vou. Assim, eu tento seguir pra ele não se sentir tão desconfortável, porque pra mim, não importa o que vai acontecer, tipo, Deus vai prover, não importa. Eu tenho esse pensamento firme em mim, por conta da minha mãe, né? Porque ela trouxe isso pra gente. Mas eu tento olhar pelo lado dele também, então não, como marido, né? Se você pode se Vamos planejar, esperar. por que não, né? Porque- Uhum. Mas eu acho que o equilíbrio ali é o ideal, né? Mas é legal O que a gente chega ali. um contexto que você... Desculpa atrapalhar, mas acho que a gente chegou num ponto de conversa que ele é... Assim, acho que a gente não era... Se nós tivesse puxar o assunto de início, talvez não chegaria, mas chegou num ponto muito, muito importante. Ao meu ver, e eu quero a opinião de você sobre isso. No relacionamento, o sentido que a gente vem estudando muito sobre isso é duas coisas. Cara, financeiro, a gente sabe que, querendo ou não, ele é um dos grandes pilares para separação, para junção, para tudo. E olha o outro pilar que vocês trouxeram, que é a questão da fé em Deus sobre ele propor, que ele vai suprir nossa necessidade. Ele é o nosso provedor. Até o Leandro falou no podcast sobre Deus ser o provedor da casa. Trouxe esse conceito de que, às vezes, nós homens temos essa responsabilidade de ser o provedor. E ele trouxe um conceito de que ele entende que ele é o braço, mas que quem provê é Deus. Então, olha esse grande ouro que vocês trouxeram pra gente, que é... Peraí, se planejem, dá pra planejar, mas precisa ter fé. Sim, Nisso. sim, Porque com certeza. muitas vezes não vai, as contas não vão fechar. Muitas pessoas passam, a gente passa por isso. Então, acreditar que Deus muitas vezes pode suprir essa necessidade e nós nos darmos esse braço de acreditar em Deus com uma fé inabalável, isso é muito bom. Só que, claro, Sim, sem ser extrapolador ali num contexto. sim. Vou lá comprar, um Sim. exemplo nosso super supérfluo, vou lá comprar um carro de 100 mil reais, eu não posso comprar um de 20. Não, com certeza. Não, mas quando você tem esse pensamento de que Deus pode te dar todas as coisas, você também tem o pensamento de que, apesar de você confiar em Deus, você tem que respeitar a sua fé para você não fazer coisas que, né, vão desagradar a Deus. Isso aí, De alguma quando tu forma, falou né? da fé, eu fiquei arrepiado. De alguma forma. Mas é muito legal. Tem uma canção que fala assim: fora do barco é mais seguro, é de onde vem a sua voz. Então, fora do barco, fora da onde a gente tá confortável, é muito mais seguro do que, por exemplo, a gente tá confortável aqui. Então, não vou acreditar em nada, não vou pensar em nada, porque, eu vou viver da forma que eu tô. Eu acho que isso daí já é você não mais acreditar em Deus e tentar acreditar nas suas próprias forças, entendeu? Mas aí eu até entendo, tipo, o pensamento do Lene, porque realmente você não pode, sei lá, comprar uma casa, né? Sei lá, vou comprar uma casa de 500 milhões de reais sem ter dinheiro pra pagar. Você não vai conseguir, você vai se endividar. Isso não é o que Deus quer pra sua vida, né? Também
Eu tô vivendo de uma criação mais... É o senso de responsabilidade Sim, também, você né? tem que ter o senso de responsabilidade. E esse senso de responsabilidade de tu planejar ali, você tá... Você falou sobre isso hoje comigo, sobre a questão de um insight, nossa, uma palavra que aprendizado. um aprendizado, uma palavra que deu pra ti sobre a... Fé exagerada. Isso, fala um pouquinho. Eu tava lendo o livro, Só foi o prazer. livro do Subirá ali, eu tô lendo um livro do Subirá, e aí ele fala sobre a fé exagerada. E é justamente sobre, eu acho que dá pra trazer esse contexto aqui. E eu vivi isso na pele essa semana, né? E aí até não foi no culto, eu acho, no último culto, num dos cultos do pastor Subirá, ele falou sobre a gente precisa ter fé, mas também não pode deixar de vigiar a muralha, né? Não pode deixar de fazer a nossa parte. E eu, numa situação na minha vida, eu tive fé exagerada. Não, Deus tá cuidando. Eu não preciso fazer a minha parte. Aham. Eu não fiz a minha parte e passei por uma situação ruim, digamos assim, né? Só que aí, cabeça do Gustavo, eu digo, cara, não é porque o Deus tá cuidando de nós que eu deveria ter feito a minha parte. Que era algo muito simples, né? Mas eu exagerei na minha fé. Então, a gente precisa sim ter fé, mas também precisa fazer as nossas ações. Sim, E eu vejo que muitas vezes os casais falham também nessa organização. E vocês trouxeram muito bem esse equilíbrio, né? Excelente. De ter aí a fé que forte. Deus vai prover, mas também não sair gastando a torto e direito, que nem o Sim. Gustavo trouxe, comprar um carro, uma casa, e gastar a reveria. Não, é cuidar do dinheiro, é investir, é pensar no futuro. Deus está provendo, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Eu acho que isso é muito bacana, porque o casal começa a ter tranquilidade financeira, maturidade, conversar. E é muito isso, né? A mulher, ela é mais sonhadora, Uhum. ela vai buscar mais, ela vai fazer mais. E o homem deveria Mais ser, educado. né? Mais pé no chão, mais controlador no sentido de, peraí, dá pra gente fazer? Não dá? Mais questionador muitas vezes. É preciso, não é? Eu vejo, eu gostava muito disso. Amor, eu quero, vou fazer. Ah, vamos. E o Gustavo, não, peraí, será que dá? Será que não dá? Vamos segurar um pouquinho, Sim. vamos deixar pro próximo mês, né? Então, mesmo assim, mesmo Deus suprindo, Deus, ele tá provendo. E isso que falou, eu fiquei vendo o quanto Deus tem provido na nossa vida também, né? Sim, sim. Gente, é incrível como a gente brotou, aquela frase, né? Brotou dinheiro. Parece que brota dinheiro, Sim. às vezes, em alguns lugares que a gente nem imagina. E é Deus fazendo isso, né? A família vai achar, né? Sim. Isso Que aí, legal. cara, quando for o tamanho, Não, é muito legal. É Cara. muito legal esse pensamento. E ela é assim até hoje, assim. A minha mãe, ela age dessa forma até hoje, assim. Eu lembro de ver a gente em casa. Ela tinha acabado de perder o emprego, a gente tava. A gente nunca passou nenhum tipo de necessidade, mas a gente sim passou por privações, assim, Uhum. porque ela separou do meu pai, e daí meu pai deixou a gente com uma casa, foi pra outra, e foi constituir a família dele, e ela não queria falar pra ele que realmente a gente tava precisando, né, de algo mais e tal. E daí o que que ela fazia? Ela trabalhava num lugar que era um lugar social, assim, e ela tinha que distribuir. Ela criou um projeto para distribuir alimento para as pessoas que não tinham. Tipo, a gente estava passando por algo, mas ela falou assim: não é só a gente que passa por isso, não é só a gente que está passando por isso, então a gente vai fazer também para que a gente receba muito mais do que a gente está dando, né? no momento que ela No momento estava em crise, da ela nossa estava fazendo crise, isso. estava fazendo para ajudar outras pessoas. Daí o que que ela fazia? Ela pegava, ela tinha amigos que eram agricultores, ela juntava assim cestas e cestas de mandioca, farinha, que são coisas naturais, vamos lá. Carocinho de açaí, fruta e tudo, e fazia uma listinha e chamava toda, tipo, a comunidade de baixa renda e falava, pode passar lá e pegar a sua cestinha, né? Ah, que... Que Era massa. Era Uma muito coisa que legal. eu falo tão querido. Nossa, arrepiei. Era muito legal. Total. E eu ficava olhando e falava, mãe, por que a senhora tá fazendo isso? A gente precisa de ajuda, né? E ela falou assim, a gente vai conseguir ajuda. A gente já tá ajudando, essa é a nossa ajuda. E Deus vai, tipo, retribuir tudo que a gente tá dando. E realmente, Deus retribuiu Nossa, tudo, que tudo, legal. tudo. É lindo, né? Tipo, e é engraçado, assim, a criação que a gente tem, porque daí a gente pensa assim, um dia eu tava no carro, não, eu tava falando com o Leile no carro, acho que em casa ontem, né? Como as pessoas se sentem confortáveis. Eu falei, eu acho que as pessoas olham pra mim e falam, nossa, tô muito confortável de falar com ela, porque eu fui no salão, e daí a moça chegou assim pra mim e falou assim,
eu tô precisando de roupa pra fazer umas fotos. Eu falei, eu te empresto. Eu falei, Lene, eu vou ter que emprestar uma roupa pra você lá do salão. Ela falou, nossa, mas ela te pediu roupa emprestada? Eu falei, sim. Mas por que ela te pediu roupa emprestada? Eu falei, não sei. Ela falou que tava precisando. Eu falei que eu tinha lá em casa. Eu falei que eu vou dar pra ela, depois ela me devolve. Falei, ai, Chay, meu Deus, o que é isso? Do nada, assim, tipo, ela não conhece a moça, assim. É bem legal. Não, é engraçado como eu tenho essa impressão que as minhas coisas realmente não são minhas, assim, qualquer coisa que eu tenho. E a gente sempre teve isso em casa. O que a gente tem não é nosso, a gente dá tudo que a gente tem porque a gente sabe que em um momento vai voltar, sabe? E é uma coisa que o Lenny não. Uau. Uma coisa que o Lenny não tem, ele não gosta de dar as coisas dele, assim. E ele é bem. É, minha família foi o oposto, assim, né? Meu pai, a gente nunca passou necessidade nenhuma, muito longe disso, né? Mas meu pai sempre foi muito racional, assim, não, vamos economizar, vai no mercado, vai em 3 mercados pra comprar as coisas mais baratas de cada um. Uhum. Sempre economizou muito, assim, né? Aí eu puxei um pouco disso pra ele, né? Puxei É disso engraçado dele, como né? a criação leva de É, eu lado acho que de influencia muito, assim, realmente. E olha o que Deus uniu, né? E depois que vocês Olha que Deus casaram, uniu. opostos. Que Deus uniu, cara. e depois que vocês casaram, ou antes, até mesmo antes, né, de casar, que a decisão do casar veio de, peraí, mesmo com as nossas diferenças, a gente vai fazer dar certo, né? Uhum. Como é que foi lidar com essas diferenças, que são diferenças gritantes, né? É, a gente é o extremo, assim, o oposto de verdade. Tudo que o Lenin pensa de uma forma, eu penso de uma forma totalmente diferente. E a gente sempre se bate em algum momento, porque sempre aparece uma questão nova na nossa vida, né? Uhum. Antes a gente tinha passado por várias crises no nosso relacionamento por conta disso, porque eu sou muito sensível e ele não é nada sensível. Então, às vezes eu precisava da ajuda dele, ele não estava lá, não porque ele não queria, porque era a forma dele de estar lá. Sim, Não sim. me incomodando, é mais ou menos isso, entendeu? Então, Muito tipo, ajuda que não Pois atrapalha. é, então eram opostos, assim, e a gente foi tentando se alinhar, e eu sinto que realmente foi Deus, assim, que preparou tudo para que a gente estivesse junto, porque pela diferença, eu acho que não era pra realmente a gente estar junto, porque a gente não se bate, né? A gente não, na verdade agora a gente se bate, mas antes eu ficava, nossa, mas por que que eu tô com você? Você é totalmente diferente de mim, e mesmo assim a gente queria estar junto, né? A gente queria unir ali os extremos ali de alguma forma, e isso foi muito legal, assim, porque a gente aprende muito um com o outro. Ele aprende a ser mais sensível, e eu aprendo a ser um pouco mais racional. Porque eu Uhum. sinto que às vezes eu vou muito pelo lado emotivo, assim, e ele não, né? Ele vai muito pelo lado racional, e isso é bem legal, assim, porque a gente aprende um com o outro. É, foi importante, a gente fez o curso de noivos lá da igreja, né? Ah, E isso ajudou Pois é. muito, assim, porque a gente já sabia de muita coisa, assim, né? Dessas características, mas a gente fez nossos acordos ali, né? Do que cada um vai Sim. mudar, o que tem que mudar, o que um pode ceder, olha que legal. o que cada um vai cuidar dentro do relacionamento. E isso, nossa, ajudou demais, né? Sim, Aí, sim. E uma coisa que a gente é bem parecido, a gente é extremamente organizado nas coisas que a gente faz, assim. A gente gosta de ter tudo planejado e tal. A gente planeja antes de fazer. Qualquer coisa da nossa vida, qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente planeja antes. E isso é muito legal. E isso deu certo, né? A gente planejou o que que vai ficar com o quê. Deu certo. que é mais fácil você ver as diferenças do que as coisas que a gente é parecido, né? Com certeza. Então, tipo, as diferenças sempre ressaltam, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo super bem, assim. Se adaptou rápido, A né? gente vive bem. E é engraçado que eu já sei, ele já sabe as coisas que é pra ele fazer. Por exemplo, de noite eu falo, você vai fazer essas coisas de machinho? Porque as coisas de machinho é cuidar da casa, entendeu? Ver se a porta tá fechada e tudo mais. E ele fala, tá bom. Daí ele vai lá e faz as coisas. E toda noite é a mesma coisa. Você não vai fazer essas coisas de machinho? Daí ele vai. Homens, façam suas coisas baixinho. Aqui em casa, verificar se a porta tá fechada é função do Gustavo também, né? Veja lá em casa. Não, o Lenny vai tem que fechar as janelas, né? Fechar a porta, uma geral desligar na as casa, luzes e tal. É uma coisa, é um combo lá que a gente combinou que ele faz agora. Mas é bem legal, assim, eu acho que é um crescimento pros dois, é eterno crescimento, né? A gente vai aprender sempre, porque sempre vai aparecer uma coisa nova. Sempre. Sei. Sempre vai aparecer, porque até, querendo ou não, quando a gente, quando todo mundo se casa ali e fica junto, existe um tempo até ali. E quando a gente começa a conviver junto, a gente falando também, vai falando isso nos vídeos, isso é muito legal porque vai voltando. Os ambientes vão mudando, os contextos Sim, mudam, sim. vocês começaram a morar junto, o ambiente mudou, o contexto mudou, e com isso, novos desafios acontecem. Isso em qualquer lugar, né? Trabalho, relacionamento. Sim, E é muito legal ver como vocês têm a maturidade de entender isso. Tiveram essa maturidade
e também junto com o curso e demais, de olhar com a ótica de vamos melhorar, né? Vamos Sim. buscar essa melhora juntos. Acho que é muito incrível. Aí vai, não sei se vai entrar na próxima pergunta, porque senão eu vou puxar uma pergunta já. Pode trazer, porque as perguntas é tudo mais ou menos o que a gente tá falando aqui, né? E eu achei legal, porque não é, antes de tu trazer o contexto, não é sobre ficar apontando o dedo. Ah, porque tu é assim, porque tu é Sim. assado. E aí, ao invés de unir o casal, ao invés de ter uma cumplicidade, ali uma parceria, acaba muitas vezes distanciando. Sim. E ouvindo vocês, mesmo com todas as diferenças, mesmo sabendo, vocês optaram por fazer dar certo. Sim. E aí é algo que a gente já conversou. Eu não sei se a gente já gravou vídeo ou se tá para gravar sobre isso. Eu vejo que as pessoas, quando as pessoas, eu vou namorar com fulaninho, né? Vamos namorar. Eu acho que é sorte, Uhum. né? Não, cara, é trabalho, é escolher todos os dias, é trabalho duro. Sim. É uma Né? construção, né? É uma construção diária. E eu vejo que, né, ouvindo vocês, eu digo, cara, reforça ainda mais. Reforça. É construção. Totalmente. É querer Totalmente. fazer dar certo e trabalhar para isso. Porque realmente Sim. não é fácil lidar com as diferenças. E que nem vocês, né? São choques culturais, culturas. É um choque cultural muito grande que vocês tiveram, né? Sim. Então, vocês podiam muito, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não quero. Não, 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 não. Vocês estão indo. Como no último vídeo que a gente gravou, né? Tu foi um pouquinho pra lá, ela veio um pouquinho pra cá. E vocês estão caminhando, construindo um caminho que é de vocês, que não é nem do Lenny, nem da Char, mas é um caminho de vocês. Então isso é lindo, Sim. né? Nem demais. Hoje em dia muita coisa a gente até Lindo. brinca, dá risada, né? Coisa que antes É. tava Era um discussão, e a gente problema. zoa, brinca, se diverte. Mas é isso aí, faz parte mesmo. Que Sim. legal. Eu queria perguntar, já que a gente chegou nesse ponto, acho que vai muito minha pergunta, sobre como foi Deus nessa jornada de vocês. Como Deus entrou na vida de vocês, pode ser agora individual, cada um, como vocês encontraram Deus e como foi Deus nessa relação de vocês, assim. Essa diferença, porque a gente entende, pô, a gente tem maturidade, a gente fez um curso, a gente fez a programaçãozinha lá, começou a melhorar cada um, entender pontos positivos e negativos. Ok, e agora, como foi Deus nessa jornada? A importância dele para vocês, assim. Pode falar um pouquinho individual de cada um, a experiência de cada um com Deus, e depois sobre o relacionamento. Quando a gente começou o relacionamento, assim, o namoro, nós dois estávamos um pouco desviados, assim, a gente não estava frequentando a igreja, não estava tão firme, né? E eu acho que quando a gente decidiu ir para a igreja, foi mais a Chay que tomou a iniciativa, né? Mas aí a gente foi junto e fizemos tudo juntos. Ajudou muito em tudo, assim. Acho que do meu lado, principalmente de ser mais humilde, assim, pensar, tipo, até mais em agradar o próximo do que a si mesmo, né? Se sacrificar algumas coisas pela Chay, no caso, né? Então acho que isso ajudou bastante, assim. E daí acho que a Chay pode comentar ali. Deixa eu reprisar a pergunta. Você falou como é a experiência individual de cada um com Deus, isso? Pode ser. E depois Individual ou coletiva também. pode falar do casal também, no casamento em si. Sim. A minha experiência com Deus vem desde pequenininha, né? Porque o meu pai, ele é crente, assim, da Assembleia de Deus, aqueles crentes assim mesmo. Crente raiz. Desde pequenininha, a gente vai pra igreja, a gente canta os hinos da harpa, e isso, assim, sempre foi normal pra gente ir pra igreja, né? E crescer nesse meio. E pra mim, desde pequenininha, eu entendi que Deus é tudo pra gente, assim, em relação a tudo. A gente tem que confiar, tem que ter o temor. Até nas horas presas tá tudo errado, a gente tem que ter temor e confiar em Deus, porque né, ele vai estar lá, vai dar certo. E quando eu vim pra Curitiba, eu tava desviada, né, da igreja, tinha me distanciado da igreja. E daí eu conheci o Lene e a gente resolveu voltar. A gente resolveu voltar juntos, né? Foi até uma busca bem engraçada, assim, porque pelas nossas diferenças, a gente foi primeiro numa igreja bem raiz, assim, daí ele não gostou. Aí depois a gente foi numa igreja bem jovem, ele também não gostou. Aí a gente foi no meio termo, daí ele falou, eu gostei. Olha, a gente é assim, E né? graças a Deus, eu não aguentava mais na igreja. Porque a gente tinha ido, tipo, em várias igrejas, a gente tinha ido em algumas células também. E é engraçado como Deus nos molda, assim, para que a gente fique mais parecido com Ele a cada dia, né? E que a gente se torne melhor até pro nosso parceiro.
Porque eu acho que melhorou muito. Eu acho não, tenho certeza que melhorou muito a nossa convivência, assim, como casal. Depois que a gente conheceu a igreja e começou a voltar pros caminhos de Deus, assim, e tentar se moldar, porque realmente a gente é humano, né? A gente quer pecar, a gente quer fazer coisa errada e tudo. Uhum. E pelo nosso temor e amor, a gente vai pelo caminho certo e escolhe amar, escolhe fazer as coisas certas. E isso ajudou muito a gente. Muito, né? Uhum. Como casal, assim, a gente cresceu muito como casal. Até na maturidade mesmo, porque a gente nunca foi de fazer, sei lá, de ser jovens baladeiros, algo assim. Mas tem outras coisas que são piores do que isso em relação à nossa vida espiritual, sentimental, que com, né, a chegada de Jesus em nossas vidas novamente, melhorou. O meu caso, como eu disse, a Chay tomou mais iniciativa, né? E eu fui, pensei, vou ir, vou com calma, vou tomando um passinho de cada vez. Mas olhando assim da trajetória desde que a gente voltou uns 2 anos e meio atrás, pra hoje, nossa, tanta coisa a gente mudou e evoluiu. Sim, Cada vez a gente está se tornando seres humanos melhores ali. Eu Que acho que isso massa. tem mudado muito a nossa vida, assim. E claro que eu tenho que evoluir muito, eu sinto que eu tenho que me dedicar muito mais. Mas o importante é que eu reconheço isso também e que a gente não desistiu ainda, né? Tá continuando, tá perseverando. E agora me ressaltou uma frase assim que casal que bota Deus, que bota Jesus em primeiro lugar, é um casal que dá certo, sim, né? Porque realmente eu e o Gustavo, vocês falando, eu e o Gustavo também, né? O Gustavo era de uma igreja, eu era do mundão, louca dentro das roupas, como dizem. E a gente foi buscar também, né? Foi na igreja dele, eu não gostei, eu não gostei. uhum, Aí a gente foi em umas outras também, eu não Uhum. gostei. A gente foi lá em Bento Gonçalves, né? Lá no Rio Grande do Sul, em Bento, que é a minha cidade. A gente achou uma igreja que aí eu digo, cara, gostei. Começou a fazer sentido esse negócio. sim, E aí a gente, a partir daí, não, topa a gente ir por esse caminho, né? A gente seguir essa mesma linha de pensamento, o Gustavo topou, e aí a gente também começou a ir por aí. E realmente, nosso relacionamento refinou muito, melhorou sim, muito quando a gente começou a entender o homem da Bíblia, a mulher da Bíblia, qual é a responsabilidade dele, qual é a minha. E a gente começou a caminhar nesse sentido, ficou muito mais leve a nossa vida como casal, né? Fica mais leve. Acho que a vida. É que eu tenho que voltar no contexto que você trouxe. Eu acho que eu vou levar como mais um. Deixa eu retroceder. Acho que Deus nos trouxe para esse projeto do YouTube para ter essas conversas. Porque, de novo, parece que Deus vem e bate na gente, bate. Não é bate, mas bate com amor, né? Essa questão que você falou de que nada é nosso, que tudo é dele, nos faz refletir que entenda que o chão que a gente está sentado é dele, o teto que a gente está sim, é sim, dele, a aurora é dele, nós somos dele. E que o senso de apego, e vamos botar ali aos meios materiais, por exemplo, ele se torna, enfim, Irrelevante. é irrelevante. relevante, né? Sim, Irrelevante, porque a gente sabe que a gente tem fé que a gente vai dar com uma mão, Deus vai vir com, sei lá, duas, três, sim, sim, mais. Não, tem coisas pra gente que a gente não tem noção do que ele quer pra gente sim, no nosso futuro. Quando você traz isso de que você aprendeu na tua infância, que você mostrou isso, que a tua mãe passando necessidade lá ajudava os outros, me faz questionar mais ainda, tipo, as oportunidades que Deus nos traz hoje, porque a gente está bem hoje, nós todos. Acredito que sejamos bem. Então estamos melhor ainda para ajudar mais pessoas. sim, sim, E acreditar mais em Deus que se Ele nos trouxe até aqui da forma que a gente está, se Ele nos uniu, Ele é o nosso pilar, Ele está dando essa paz ao nosso coração de entender que Ele é o caminho. Imagina como é que vai ser daqui para frente. sim. Eu junto o que a Sami falou em relação a Deus ser o primeiro em tudo com que você fala, porque assim, é uma construção, né? Uma coisa puxa a outra. E tudo que temos, tudo que somos é de Deus e nada é nosso, nada que tá na nossa mão é nosso. E se ele deu isso pra gente até agora, e não é nosso, a gente pode distribuir ou ajudar outra pessoa,
ele vai trazer de volta as mesmas coisas e nada é importante. O que importa realmente é ele, né? E ele é o que realmente importa em relação a tudo na nossa vida, porque ele é tudo, literalmente tudo, assim, o que a gente pisa, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente vê. Então, se ele é tudo e a gente tem ele, a gente não precisa buscar por nada, a gente só precisa buscar por ele, né? E é muito legal ter esse pensamento, porque é uma coisa puxando a outra. Se eu tenho tudo e tudo é ele, eu não preciso de nada que é palpável. Eu só preciso dele, entendeu? E é muito legal pensar dessa forma que você vê isso com relação em todas as coisas, relação ao dinheiro, relação a bem materiais, a pessoas, a amigos, a família, a qualquer coisa, porque nada é mais importante do que a presença de Deus, né? E você aprende isso em relação à criação, porque tem gente que cresce aprendendo que você tem que construir um patrimônio, né? E tem gente que cresce aprendendo que você tem que gostar e amar e fazer as coisas de Deus. Então, tipo assim, são duas coisas diferentes que trazem visões diferentes para um adulto, entendeu? E aí não é nem em relação à sua vida em si, mas em relação ao que você aprendeu, o que você quer levar, porque é uma escolha, né? Eu escolho querer alguma coisa, né? Eu escolho amar a Deus, eu escolho querer comprar um carro ao invés de ajudar o próximo. É uma escolha, né? É uma escolha. E tipo assim, não ter nada não significa que você é mais crente do que aqueles que têm, né? Não é relacionado à vida financeira, é relacionado a Deus mesmo, né? E Deus pode te Coração, dar né? tudo. Te pode te dar tudo. E você pode ser a pessoa mais rica do mundo e ter Deus, e você pode ser a pessoa mais pobre do mundo e ter Deus. Não importa. Não é sobre bem materiais, mas é sobre você amar Ele acima de todas as coisas, entende? E se você entende isso, assim, eu acho que você entende tudo, assim. E a minha mãe sempre volta nesse mesmo ponto. Você não tem nada. Você não é ninguém, entendeu? Você só é alguém com Deus. O meu pai sempre Uau. reflete, você não é nada. Uau. Você não sabe de nada, você não tem inteligência suficiente para nada. Tudo que você é Deus, tudo. E se você não tem ele, você não tem mais nada. Se você aprende isso, você aprende qualquer coisa, né? É pesado, sim, para algumas pessoas escutarem, porque eu acho que nem todo mundo tem esse pensamento de que Deus é tudo, né? E que ele pode prover todas as coisas, mas é uma construção. É o Espírito Santo que te molda para você acreditar dessa forma, porque nem todo mundo acredita que realmente, assim, né? Deus é o pilar de todas as coisas. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita, mas cada um com a sua criação e pensamentos, né? A gente respeita tudo, mas eu aprendo dessa forma, assim. Às vezes eu até falo pro Lene, assim, tem vezes que a gente passa por algumas situações que não são tão legais. E foi bem legal esses dias agora, acho que foi semana passada. Conte. A gente tava passando por um problema no trabalho e tudo. Eu tava passando por um problema no trabalho em relação às minhas coisas pessoais, assim. E daí eu falei pra ele, Lene, eu não sei se eu vou aguentar isso por muito tempo e tal. E daí ele falou assim, realmente, a gente não sabe se vai aguentar. Aí eu parei e pensei, não. Se Deus me trouxe até aqui, né, vai dar tudo certo, vamos ser confiantes. E daí ele falou, não tô nada confiante, não vai dar nada certo, não sei o quê. Beleza. Revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Falei, calma, Lene, o problema é meu, né, vai dar certo e tal. Não, ele é revoltado, ele é mais revoltado que eu. Eu até parei e falei assim, mas era eu que devia estar chateado, né? E ele Viu como deu certo, né, Tati? Ele revoltadíssimo. Ele tava muito chateado. É uma linha. E daí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu vou até ficar quieta. Daí eu parei, não fiquei mais chateada, fiquei normal. Daí passou a semana, chegou outra coisa assim que tinha acontecido comigo. Eu falei pra ele assim, Helena, eu tô tão chateada. Daí ele veio com a mesma frase que eu falei. Calma, vai dar tudo certo, Deus tá na frente de tudo. Então, tipo assim, a gente aprende um com o outro a falar que Deus tá ali. Sempre relembrar que a gente vai conseguir. E vai dar certo, né? Aí é tipo uma construção, acredito, mas foi muito engraçado esse dia, porque ele ficou super revoltado. Eu falei, acho que era eu que era pra estar revoltado, não era você, né? Mas tudo bem. Mas é engraçado. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, né? Sim, o tempo todo. Ele usou como é que é, a psicologia reversa. Sim. Isso foi tão engraçado que eu fiquei olhando, eu tava até chorando de tão chateada que eu tava. Eu falei, Lili, mas era eu que era pra estar chateada. Ele, meu Deus, eu tô muito não sei o que, não vai dar certo, não vai dar. Eu falei, Lili, calma, vai dar certo, calma. Ao invés dele estar me consolando, eu consolei ele. Não sei por quê, porque eu não sei o motivo que ele estava chateado. Não sei se era porque eu estava chateado. Acho que foi técnica. Vamos deixar nessa da técnica. Deixar a dúvida no ar. Mas foi bem legal, assim. Que legal. Tu trouxe essa história, né? A tua experiência, e aí me fez eu refletir aqui que quando a pessoa tem Deus como tudo,
ela é mais fácil ela encontrar a realização plena, a felicidade. Sim, e aí tu trouxe o exemplo, né? Tem o cara que, muito rico que pode ter Deus, como que é muito pobre pode ter Deus. A gente vê quantos. Vamos buscar levar para o mundo dos artistas, né? Que é a quem a gente vê quantos artistas que tem tudo, fama, dinheiro, liberdade, e estão aí com depressão, né? Com afundados muitas vezes na depressão, com vícios. E tem a gente que não tem, né? Que às vezes falta aí vamos, o financeiro, olha, tipo, cara, mas tem tudo. Sim. Só que não tem tudo. Hum. Falta o principal, que é Deus, que é um propósito maior de vida. Ontem na célula, até o Fernandes trouxe, né? A gente estava falando sobre as recompensas da vida. E ele disse, mas. E aí eu falei, ah, não, a minha recompensa por me cuidar é viver até os 80 anos com saúde. E ele disse, tu pensa mais? Eu digo, até os 100 e mais. Eu digo, mas não tem como ser mais. Ele disse, tem a eternidade. É viver na eternidade. Eu fiquei, aquilo me rachou no meio, né? Digo, ah, como eu tô pensando pequeno, né? Pensando, né? Só no aqui. Então E eu vejo que antes de eu me entregar, eu passei por um quadro de depressão porque eu não entendi algumas coisas que estavam acontecendo. E hoje eu vejo que a vida assim, tem tanto mais significado. Eu tinha uma carreira legal, eu tinha um financeiro bacana, mas eu era vazia. Eu sentia, eu dizia para eu tava às vezes no meio, nos lugares e sempre faltava alguma coisa. Eu tava com os amigos, faltava alguma coisa. Eu tava não sei onde, eu sempre tinha a sensação de falta. Sim. E hoje não, hoje eu me sinto completíssima. Hoje sim eu sou numa plenitude que é incrível, assim, né? E essa plenitude eu tenho certeza que é só Deus. Esse preenchimento total do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, é só Deus que pode trazer isso, né? Ai, que legal. Que me fez eu refletir isso e eu fiquei, realmente, é só Deus mesmo que faz a gente sentir-se inteiro, completo. Afinal, é Ele que nos criou, É. né? Isso aí. Mas é uma luta, às vezes, tipo, eu tenho fases, assim. Tem fases que eu tô super, super grato, super satisfeito, e tem fases que, putz, que me bate e, pô, mas eu poderia estar melhor e etc. Mas é uma luta, né? A gente tem que estar sempre se cuidando, né? Pra não chegar nesse lugar, né? É. E tem fases também, tem fases que tá tudo certo, tem fases que são mais difíceis. É uma luta diária ali. A gente também, às vezes, né? Eu mesma, eu optei por ficar em casa 2 anos. A gente conversou que eu ia ficar 2 anos cuidando da neném, cuidando da casa, trabalhando quando dá, né? Se eu quiser, não preciso. E mesmo assim, de vez em quando eu vou estar, mas eu devia estar ajudando. Ah, mas eu devia. Mas a gente decidiu isso. E mesmo assim, às vezes, acho que é normal, né? E aí, que nem vocês trouxeram, é legal, porque Gustavo me lembra. Não, mas foi tu que decidiu. Tu decidiu, Deus concordou com isso, né? Deus trouxe isso. E é legal ter essa parceria de um motivar o outro, um lembrar o outro, um fortalecer o outro. E entrando na próxima pergunta, já que é com o que a gente estava falando das diferenças que vocês estavam falando, né? Me ressaltou essa pergunta aqui. O que vocês acreditam ser o propósito de Deus ao permitir as diferenças entre vocês? Né? Um casal, que nem vocês disseram, foi Deus que uniu. Mas por que Deus uniu um casal tão diferente? Então, eu acredito realmente que foi algo de Deus, assim, porque eu acho que todas as fraquezas que a Chay tem, assim, tudo que eu tive que mudar, foi algo que me mudou pra melhor, assim. E minha família fala muito isso, que eu mudei muito, né, que eu melhorei por causa da Chay. Ah, meu Deus. E eu acho que Que com faz uma mulher na vida de um homem, né? certeza teve um propósito, assim. E eu não era, tipo, eu era bem mais individualista, assim, né, não pensava muito mais em mim do que nos outros. E não, isso não era o que me trazia felicidade, né? Então, acho que nesse quesito aí foi esse o propósito, assim, de Deus ter unido a gente, assim. Pra mim é bem claro isso, assim. Eu também tenho essa sensação. Porque a gente é, como a gente já falou, a gente é o oposto, né? E a gente são dois extremos, assim, totalmente diferentes. Um totalmente sensível, um totalmente fechado.
a gente se uniu, fez uma média ali de tudo, sabe? Fez uma média de todas as coisas. E realmente a família do Lenny fala que ele melhorou depois que ele me conheceu. Mas eu sei que eu sou mais forte depois que eu conheci o Lenny. Porque, por exemplo, antes, assim, eu não sabia escutar uma palavra dura ou algo assim, porque eu ficava muito machucada, eu me machucava até demais, assim. Eu falava, ah, Lenny, muito feio o que a pessoa fez comigo. Dele, Charles, você tem que ser mais forte, você tem que aprender a ouvir o que as pessoas falam. Porque às vezes não é porque a pessoa quer te machucar, mas porque é a forma dela de falar. E daí, com um pouco da grosseria do Lenny, eu aprendi a ser mais forte. Porque às vezes eu falo coisa pra ele, ele não dá muita trela. E um dia o Espírito Santo me falou fortemente sobre isso. Que eu tenho que entender que eu não posso ser tão sensível ao ponto de me machucar com coisas que nem são pra me machucar, assim, sabe? São só pra meu crescimento pessoal e pra me fortalecer. E daí eu vejo que nesse ponto o Lenny me ajudou muito, assim. Mas agora eu recebo as coisas com muito mais força do que ele. Que legal. Porque eu tenho- Posicionamento de evolução mesmo. É maturidade. E ele é mais sensível do que antes, porque antes ele falava umas coisas meio pesadas, a gente tava numa roda de conversa, as pessoas falavam uma coisa, ele era super sincero. A gente sabe que tem que ser sincero, não pode mentir, mas a gente tem que ir até o ponto, né? Até o ponto. Não é o quê, mas como, muitas vezes. E daí ele falava umas coisas, a pessoa ficava super machucada, super traumatizada, assim, e ele achava aquilo super normal. Eu achava legal, né? É. Não, mas tem que se tocar mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Eu dei calma, vamos amar o próximo, tem que ter cuidado com a vida do irmão, né, e tal. E daí eu acho que a gente foi fazendo uma média ali do sensível com o que não é pra ser sensível. Eu acho que o objetivo disso também é levar pra frente, né? A gente vai ter nossos filhos, eles já vão ser melhor que a gente nesse quesito, né? Eles já vão trazer isso de casa. Do dar Eu acho também, que do a ajudar, o família, as Lenny próximas era muito- gerações cada vez vai evoluindo mais. né? Sim, sim. Então é uma média de tudo. Eu acho que Deus uniu com esse propósito, a gente fazer uma média de todas as Levar isso pra coisas. frente, levar isso pra nossa família, ser família, irmãos, mãe, pai, etc. Querendo ou não, vocês impactam a vida de mais e mais pessoas, né? Sim, sim. Com esse mostrar, vocês vão impactando gerações e talvez pessoas que vocês. Bom, esse próprio vídeo. Vão Sim. impactar a gente que vocês nem têm noção. Sim, e eu acho muito bonita a forma que a família do Lenny passou a ver, assim, nosso relacionamento, porque eu acho que antes, assim, as pessoas não tinham tanto pensamento de que a gente ia se tornar algo, né, a gente ia casar, algo assim, mas é muito legal ver a família dele elogiar ele pelo crescimento, e eu sei que não é porque eu sou na vida dele, mas eu sei que é porque nós que estamos crescendo em Deus, assim, isso nos Ah, ajuda, que massa. sabe? Que massa. E aí a gente crescendo em Deus traz todo mundo. Nossa, mas como vocês estão, né, estão indo bem, como vocês têm maturidade para entender certas coisas. E a mãe dele elogiando ele, os irmãos elogiando ele, eu acho isso muito legal. Às vezes eu tento falar pra ele parar assim, de um pouquinho muito. Porque assim, eles se tratam de uma forma muito diferente da minha família, né? São meio brutos, assim. Eu lembro, tem mais amor com essa família, né? Já tô tendo. Mas é bem engraçado, é bem bonito de ver a forma que ele cresce em Deus, assim, né? É bem bonito a forma que Deus nos molda. E a minha família em relação a ele, porque antes era bem. Assim, ele é totalmente diferente de mim, da minha família. E no começo foi bem difícil, né? A minha família aceitar você e tudo, porque ele tem esse jeito dele aí, meio grosseirão, assim, meio. É isso, ponto, acabou. E ele era assim da minha família, né? E a minha família falou, nossa, mas ele trata você meio esquisito, né? Porque todos somos sensíveis na família. Entendi. E, né? E daí a gente é meio diferente. Antes, a minha família gosta de ficar todo mundo junto no mesmo lugar. O Lenny não. O Lenny, ai, né? Vamos receber tal dia e tal. Ele é mais programado. Eu não. Minha mãe, por exemplo, minha mãe vem visitar a gente. Eu quero estar o tempo inteiro com a minha mãe. Não quero passar um minuto longe dela. Ele, calma, deixa eu me respirar. E é totalmente diferente do que eu realmente quero fazer, sabe? Da forma que ele trata a família dele, assim. Legal. Mas aí agora eles aceitam bem a gente. E a minha mãe até chegou a agradecer ele pelo cuidado que ele tem, pelo amor que ele tem, pelo zelo que ele tem. É uma grande evolução, isso tudo a gente graças a ajuda. Deus, Às vezes né? eu ajudo alguém da família dela, às vezes alguém lá ajuda a gente. Sempre tem essa parceria aí. Isso é muito Que bom. legal. Eu lembrei de uma eu li um texto muitos anos atrás, nunca mais achei, mas eu li uma vez e me marcou muito. Que o amor, que a forma que a gente demonstra amor, ela é a diferença que acho que tem a ver com essas cinco linguagens do amor, né? Às vezes, eu queria que o meu marido chegasse em casa com flores todo dia, nanana. Só que às vezes o jeito dele de demonstrar Uhum. é organizando o financeiro da casa, Sim, sim. é fechando a porta. Tipo, são
São coisinhas diferentes. E aí a gente fica naquela expectativa, mas ele não me ama. Cara, mas ele tá te amando do jeito Sim. dele, fazendo o melhor com aquilo que ele tem. Então, a conversa, esse alinhamento é muito importante, né? Eu gosto muito de quando o Gustavo vai viajar, ele trazer um mimo. Então, eu fico dizendo, amor, um jeito de eu me sentir amada, cuidado é você trazer, quando tu vai viajar, trazer alguma coisinha. Sim. Não precisa ser presentão, não, mas é um bombom que seja, né? Mas é só pra dizer, lembrete na viagem. Sim. Uma pergunta aqui, e depois a gente vai já se encaminhando pro final. Que conselho que vocês dariam, ou o que vocês diriam para um casal que quer casar, quer construir um bom relacionamento? Então peraí. Então já vou aproveitar e já vou finalizar então. Ah, Porque daí essa pergunta vai ser... essa é para finalizar, É. então? Então assim, ó. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like para nós entendermos que esses vídeos que a gente está fazendo nesse canal estão fazendo sentido, estão te ajudando. Deixa teu comentário aí, qualquer dúvida que a gente possa trazer no próximo podcast. Convidar eles de novo, quem sabe. Então, deixa uma pergunta que a gente já entenda. E não esquece de deixar o like. Acho que tem mais uma coisa? Comentário, like e se inscreva no canal. O que eu quero que botar nessa pergunta é a mesma pergunta, tá? Agora vocês imaginem que esse conselho com esse vídeo tá chegando para todos os casais no mundo. Realmente, estão chegando com a mensagem traduzida para todos os casais do mundo. Pode ser unitário cada um, né? Mas que mensagem vocês deixam para esses casais? Que é a pergunta que a Sam me trouxe. Mas são casais, tipo, que não casaram ainda, por exemplo. Pode ser Ou uma pros, pessoa solteira. pode ser pros dois. A mensagem é sua. É. É, eu acho que pra pessoa solteira, ela tá bem com ela mesma, ela tá completa em Cristo, tudo, né? Pra ela... E não querer buscar no outro preencher o vazio que ela tem. Primeiro se resolver, cuidar de si Muito mesma. Muito bom. Quando ela estiver bem, ver uma pessoa que realmente vai agregar pra vida dela, pedir pra Deus, né? Pra mostrar a pessoa certa. E pra quem tá casado, se perguntar se... Pra quem não tá casado, né? Que já tá namorando, se perguntar, foi uma coisa que a gente aprendeu no curso ali, né? Porque o curso ou você vai casar ou vamos se separar, né? Tipo, cada um seguir sua vida, né? Uhum. Aí ver o que tem no outro, se aquilo é algo que você consegue conviver com aquilo, né? Ou se é algo que você não vai conviver e pra você não tá bom, né? Porque antes de você casar, você ainda tem essa escolha, né? De você terminar o relacionamento e ficar sozinho e buscar outra coisa. Porque depois que você casou, não é, tipo, o casamento é pra ser eterno, né? Pra ser até a morte. Então, pensar bem antes de casar e pensar em se dar pelo próximo, assim. Não pensar só no que você vai ganhar, mas no que você vai prover pra outra pessoa, o que você pode mudar e ser bom pra outra pessoa. Porque se cada um tem esse pensamento de ser bom pro próximo, os dois vão sair ganhando, né? Maravilhoso. Então, acho que Maravilhoso. no resumindo é isso, né? Maravilhoso. Nossa. Eu esqueci a pergunta. Você ficou impactada com você. Foi. A tua mensagem é... Isso. Era. A sua mensagem vai chegar para todos os casais, para todas as pessoas solteiras do mundo. Traduzida, você vai deixar uma mensagem para essa pessoa ou para esse casal. Qual é a mensagem? Qual é o conselho, né? Pode ser um conselho que ele fez, achei muito legal. Um conselho para o solteiro, para a mulher solteira, para o casal que tá namorando e o casal casado. Porque vocês passaram, vocês passaram por essa evolução, então deixa Eu essa vou mensagem. usar a frase do Lenin para frisar. Eu acho que estejam completos em Cristo. Ele é tudo que nós temos, então a completude nele nos já faz alguém melhor em relação a tudo, assim. Em relação ao amor também, ao próximo. Acho que é isso, né? Estar Acho que completo em Cristo é tudo que a gente precisa. Isso, né? Tudo que engloba a Bíblia, né? Tá com a saúde mental, saúde física, tudo isso vai ajudar, né? Diretamente ou indiretamente, né? Sim. Uhum. Que legal. E pra quem tá casado, que tá passando por um momento difícil, é tentar restaurar, né? Sim. Tentar junto, conversar, fazer sua parte. Não sei, não passei por isso, imagino que seja muito difícil, né? Mas é orar, pedir pra Deus, pedir milagres. Uau. Amém. E me Amém. veio uma frase aqui Fala. que a nossa família de origem nos influencia, mas não nos define. Boa. A gente pode, em Deus,
com Cristo, construir o caminho do casal, né? Então, não é tipo, a minha família fazia assim, eu vou fazer assim. Não, a gente pode ter um meio termo do casal. Sim. Eu achei muito legal, né? Que a família influencia, mas não define o que seremos nós como casal. Eu achei muito legal. Então, acho que é isso. É isso. Fechou, então. Gente, muito obrigada por estarem até aqui. Se você viu até aqui, curte, compartilha, escreve aí uma experiência, algo que você vivenciou, alguma coisa que fez sentido aqui pra você, né, do que a gente falou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fique Tchau. com Deus.